Olá, bom dia pessoal! Hoje vamos dar início à nossa apresentação da disciplina de aprendizagem e controle motor e o nosso grupo foi formado por Alana Ariel, Beatriz Vitória, Gabriele Beni, Cleverson Lima, Marcelo Vinícius e Yara Catarina. Bom, nós ficamos com a variável conhecimento de performance na aprendizagem da habilidade motora bola no cesto. A variável conhecimento de performance é um tipo de feedback extrínseco que fornece ao aprendiz informações específicas sobre o padrão de movimento, ou seja, sobre a qualidade e execução da ação, e não sobre o resultado obtido. Sua importância se dá pois ela ajuda o indivíduo a identificar exatamente o que precisa ajustar no movimento. Isso melhora a eficiência e reduz erros. O conhecimento de performance também orienta o aprendiz a perceber detalhes que muitas vezes ele não consegue sentir sozinho. Isso melhora o controle motor e a percepção. Ele também é essencial em fases iniciais da aprendizagem motora, pois no início a pessoa depende fortemente de feedback externo para entender o movimento. E com o tempo, o indivíduo passa a usar mais o feedback intrínseco e depender menos do conhecimento de performance e desenvolver uma autocorreção. O exemplo de um estudo que investigou essa variável foi o artigo Efeitos de faixas de amplitude de conhecimento de performance na aprendizagem do saque tipo tênis do voleibol. Nesse artigo, eles buscaram investigar os efeitos de duas faixas de amplitude de conhecimento de performance, a estreita e a ampla, na aprendizagem do saque tipo tênis do voleibol. E a principal pergunta era: qual faixa de amplitude de conhecimento de performance é mais eficaz para ensinar o saque tipo tênis? Na hipótese dos autores, a faixa ampla de conhecimento de performance ajudaria mais na aprendizagem do que a estreita ou a ausência da CP. E bom, o método utilizado foram selecionadas 12 crianças de 10 a 12 anos, iniciantes no saque do voleibol e divididas em grupos, entre faixa estreita de CP, faixa ampla e o grupo de controle, sem feedback extrínseco. E a sua tarefa era executar o saque tipo tênis tentando acertar o alvo no chão da quadra oposta. O procedimento foi o seguinte: houve um pré-teste, uma avaliação inicial, uma fase prática, dividida em 12 sessões, com feedback diferente para cada grupo, e o teste de retenção, para ver o que eles realmente aprenderam. O conhecimento de performance era dado verbalmente após cada saque, com base em critérios técnicos, como posição dos pés, quadril, braço, soltura da bola, etc. E bom, os resultados obtidos foram que todos começaram com um desempenho parecido, mas no teste final, o grupo de faixa ampla mostrou melhora significativa no desempenho, uma maior pontuação. O grupo estreito melhorou apenas os componentes técnicos, mas sem melhorar a pontuação geral. E o grupo controle não apresentou progresso algum. Para realizar a prática, nós selecionamos 3 participantes. Gabriele, de 19 anos, 1,66 de altura e 61 quilos, onde ela participou da faixa ampla de conhecimento de performance, onde há uma margem de erro aceitável. Yara Catarina, de 19 anos, 1,63 de altura e 60 quilos, que realizou a faixa estreita de conhecimento de performance, ou seja, um feedback rigoroso. E Cleverson Macedo, de 26 anos, 1,66 de altura e 62 quilos. E ele realizou a atividade sem feedback. O critério de inclusão era nunca ter realizado a tarefa antes. Bom, a meta da nossa atividade era acertar a bola no cesto utilizando os pés, como o movimento da carretilha no futebol. E as regras: o executante deve estar a 45 centímetros de distância do alvo, o balde, com a bola entre os pés. A direção do corpo para o alvo é livre. E a pontuação a cada um acerto igual a 1 ponto. Para a prática, foram utilizados 3 blocos de 30 tentativas, com intervalos de 2 minutos entre cada bloco, e, por fim, a fase de retenção, com 30 tentativas também.
O local de realização foi feito em um local fechado com piso liso. E o tipo de feedback foi de faixa ampla, feedback rigoroso e sem feedback para cada participante. A primeira participante, Gabriele, que realizou a atividade na faixa ampla de conhecimento de performance, no primeiro bloco conseguiu 4 acertos, no segundo bloco 3 acertos, no terceiro bloco 1 acerto e no teste de retenção 4 acertos. Para ela considerou a atividade bastante complexa, mas com essas tentativas e os feedbacks recebidos, conseguiu melhorar um pouco o desempenho. Mas ainda assim, percebeu que a prática continua sendo bastante desafiadora. A segunda participante, Yara, realizou a atividade na faixa estreita de conhecimento de performance, com feedback rigoroso, e no primeiro bloco ela obteve 0 acertos, no segundo bloco 3 acertos, no terceiro bloco 0 acertos e no teste de retenção 2 acertos. Para Yara, o mais difícil foi ter uma boa quantidade de acertos por ela não poder ficar livre em relação à posição corporal e à execução. Por ser um feedback rigoroso, ele não ajudou a melhorar ou aperfeiçoar os movimentos que ela tinha que fazer e acabou limitando ainda mais a tarefa. O participante 3, Cleverson, que realizou a atividade sem feedback, no primeiro bloco obteve 1 acerto, no segundo bloco 1 acerto também, no terceiro bloco 2 acertos e no teste de retenção 3 acertos. Para Cleverson, ele teve uma certa dificuldade para ajustar a posição, sem que houvesse alguém para indicar no que ele poderia melhorar, e basicamente ele teve que se autocorrigir. Indo para os resultados, pode-se observar que a participante 1 obteve melhores índices na condição da faixa ampla. A participante 2 oscilou no desenvolvimento entre blocos, obtendo mais acertos no bloco 2, e o participante 3 pontuou em cada bloco de forma mínima, obteve melhor resultado na retenção. Todos os participantes chegaram a 10% de acerto em algum dos blocos. A partir de cada condição, foram realizadas 30 tentativas em cada bloco com intervalos passivos de 2 minutos. Conforme as condições estabelecidas, os participantes obtiveram diferentes resultados e percepções nas tentativas em cada bloco. Após os blocos, houve um novo intervalo até chegar no teste de retenção para verificar o quanto de aprendizado realmente permaneceu após o intervalo de tempo. Por fim, os participantes chegaram a um nível de aprendizagem diferente em cada tipo de feedback recebido. Porém, enquanto o feedback amplo mostrou adquirir uma aprendizagem para aquela habilidade motora, o feedback estreito conseguiu mudar o comportamento do praticante na tarefa, mas não demonstrou melhora no seu desempenho, mostrando a diferença significativa entre os dois feedbacks e seus impactos e benefícios.